Eu nunca imaginei que um emprego temporário pudesse me deixar sequelas pro resto da vida. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Na época, eu tinha perdido meu emprego e estava desesperado para conseguir qualquer coisa que me ajudasse a pagar o aluguel. Foi aí que um amigo me indicou uma vaga noturna no necrotério municipal. O salário era até bom, considerando que tudo o que eu precisava fazer era basicamente cuidar da papelada, receber corpos, registrar entrada e saída. Coisas assim. Nada demais, pelo menos era o que eu pensava. Aceitei na hora, mesmo sem ter a menor experiência com aquilo. Afinal, eram só corpos. Gente morta. Não podiam me fazer mal, certo? Me lembro perfeitamente da minha primeira noite lá. Cheguei por volta das 22 horas. O segurança, um senhor de uns 60 anos, chamado seu Arnaldo, me recebeu meio sério, meio desconfiado. Ele olhou bem nos meus olhos e falou algo que, na hora, eu encarei como brincadeira. Olha, aqui é lugar de quem descansa, mas nem todo mundo aqui descansa de verdade. Só faz seu trabalho, não mexe no que não deve, e se ouvir alguma coisa, finge que não ouviu. Eu ri, meio sem graça, e ele não riu de volta. Só virou as costas e foi embora. O necrotério era frio, silencioso e, apesar de ter luz, parecia sempre meio escuro. As paredes eram de azulejo branco, manchadas pelo tempo. E o cheiro não era exatamente de podridão, mas tinha aquele cheiro pesado, cheiro de morte, sabe? A madrugada seguia tranquila, até que, por volta de 1h40 da manhã, eu ouvi um barulho seco, como se algo, ou alguém, tivesse batido de leve na parede metálica de uma das gavetas de armazenamento dos corpos. No primeiro momento, meu cérebro tentou me enganar. Deve ser só dilatação do metal, coisa normal, pensei. Mas logo depois, veio de novo, e dessa vez mais forte. Toque, toque. Me levantei da mesa, olhando em direção às gavetas, tentando me convencer de que não era nada demais. Mas, no silêncio absoluto daquele lugar, cada som parecia 10 vezes mais alto. Caminhei devagar até a fileira da direita, onde ficavam os corpos que haviam dado entrada naquela noite. E quando passei na frente da gaveta número 7, eu juro por tudo que há de mais sagrado, eu vi. A trava da gaveta, ela se mexeu. Claramente. Como se alguém estivesse tentando abrir do lado de dentro. Na hora, meu corpo inteiro travou. Meus olhos lacrimejaram, minhas pernas ficaram bambas. Eu queria correr, mas algo me fazia ficar ali, paralisado, encarando aquela cena surreal. Foi então que eu ouvi uma respiração. Fraca, arrastada, vindo lá de dentro. E, logo depois, 3 batidas. Não foi estalo. Não foi dilatação. Foram 3 batidas precisas e fortes. Toque, toque, toque. Me afastei, tropeçando nas próprias pernas, quase caindo no chão. Corri de volta para a mesa, peguei o rádio e chamei o segurança. Só que, nada. O rádio só fazia aquele chiado irritante. Nenhuma resposta. O desespero começou a me consumir. E, no meio desse caos, eu ouvi um som que até hoje me faz acordar suando frio no meio da noite. Uma das gavetas se abriu. Sozinha. O barulho do trilho metálico deslizando, arranhando, ecoou por todo o necrotério. Quando olhei, a gaveta número 7 estava aberta. Mas não tinha ninguém lá dentro. O corpo simplesmente não estava mais lá. De repente, as luzes começaram a piscar. O frio ficou insuportável. E no meio daquele piscar intermitente, eu vi algo no canto da sala. Uma silhueta encurvada, magra, completamente disforme. Parecia uma pessoa, mas não era. O pescoço parecia quebrado, pendendo pro lado de um jeito impossível, e a boca, meu Deus, a boca estava rasgada até quase as orelhas. A coisa ficou ali, imóvel, me encarando. Eu senti, naquele momento, que se me mexesse, se sequer respirasse, aquilo ia me atacar. E foi aí que eu ouvi uma voz, rouca, arranhada, vindo de todos os cantos da sala ao mesmo tempo. Não era para eu estar aqui, me tire daqui. Eu não sei como consegui, mas minhas pernas destravaram e eu corri. Corri feito um condenado, tropeçando,
derrubando cadeira, batendo na porta até conseguir destrancar e sair. O segurança só me achou 2 horas depois, sentado no chão, do lado de fora, tremendo igual uma criança assustada. No dia seguinte, quando foram fazer a conferência dos corpos, adivinha? O corpo que deveria estar na gaveta 7 nunca tinha dado entrada no necrotério. Pelo menos, não constava em nenhum registro. Nenhum. Depois disso, nunca mais voltei lá, nem para buscar meus documentos. Jurei que nunca mais colocaria os pés em nenhum necrotério, nem que fosse para reconhecer corpo de parente. O que eu vi naquela noite, eu carrego até hoje. E por Deus, eu sei que aquilo ainda está lá. Trabalhar na recepção de um necrotério nunca foi exatamente um sonho, mas era o que eu tinha. A maioria das noites passava no mais absoluto silêncio, só quebrado pelo zumbido dos computadores e, às vezes, pelo som distante das câmaras refrigeradas acionando seus compressores. Era estranho, mas depois de um tempo você se acostuma. A morte vira apenas mais um item no sistema. Mais um nome, mais um número, mais um protocolo preenchido. Até aquela noite. Passava pouco da 1 da manhã quando a porta automática se abriu, soando aquele bip agudo que indicava a entrada de alguém. Olhei imediatamente para o monitor da recepção e lá estava uma mulher. Ela parecia deslocada. Vestia uma roupa simples, mas completamente suja, com manchas escuras, como lama ou sangue seco. Seu cabelo estava desgrenhado, colado no rosto, e ela mancava levemente, como se tivesse dificuldade para se manter de pé. O mais estranho, ela estava descalça. Ela se aproximou do balcão, olhou diretamente para mim e perguntou, com uma voz baixa, rouca, quase falhada: "Eu preciso ver um corpo." Engoli seco. Peguei meu crachá, ajeitei no pescoço e tentei parecer profissional. "Claro, senhora, qual o nome?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então, olhando fixamente nos meus olhos, respondeu: "Eu estou procurando meu corpo." Fiquei paralisado por um momento. Achei que tivesse entendido errado. Talvez algum parente, ou ela falasse de forma confusa, sei lá. Digitei no sistema, procurei registros recentes. Nenhuma entrada naquela noite. Nenhum corpo, nenhum acidente reportado, nada. Revisei tudo, atualizei o sistema, até conferi manualmente os livros físicos que mantemos por protocolo. Absolutamente nada. Voltei o olhar para ela e disse, meio desconcertado: "Olha, senhora, não entrou nenhum corpo essa noite. Talvez a senhora esteja enganada de lugar. Isso aqui é o necrotério do Hospital Municipal. A senhora tem certeza?" Ela não deixou eu terminar. "Eu sei que está aqui." Interrompeu, agora com um tom mais rouco, quase um grunhido, apertando o balcão com tanta força que suas mãos ficaram pálidas. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Algo nela estava profundamente errado. Não era só a roupa, nem o jeito estranho de falar. Era o olhar. Um olhar vazio, sem brilho, sem vida, mas ao mesmo tempo fixo, penetrante, como se ela olhasse através de mim. Para tirar isso da cabeça, decidi confirmar. Levantei, peguei a chave mestra e segui pelos corredores até as câmaras frias. As lâmpadas piscavam como sempre, aquele defeito velho que ninguém consertava, e o cheiro de aço frio e produtos químicos impregnava tudo. Conferi uma a uma. Todas vazias. As gavetas estavam limpas, etiquetadas, prontas, mas nenhuma ocupada. Suspirei aliviado e pensei, talvez seja alguém em surto. Só isso. Nada além disso. Quando virei para voltar, percebi que não estava mais sozinho. Ela estava ali, entre mim e a porta. Mas não mais do jeito que eu tinha visto antes. Seu rosto agora estava completamente destruído. A mandíbula estava torta, deslocada, pendendo pro lado, com um rasgo profundo na bochecha que deixava visível parte dos dentes e da gengiva. O olho esquerdo estava inchado, quase saltando da órbita, e o direito parecia ter sido esmagado. Havia marcas profundas no pescoço, como se algo tivesse prensado sua garganta. E suas roupas, agora não eram só sujas.
Estavam rasgadas, manchadas de sangue fresco, como se ela tivesse sido atropelada. Recentemente, ela caminhava, trôpega, com os pés arrastando, deixando marcas vermelhas no chão branco do corredor. E então, com a voz mais sufocada, mais distorcida, ela repetiu: "Você achou meu corpo?" Eu não pensei. Simplesmente corri. Passei por ela no impulso, sentindo aquele cheiro podre insuportável invadir meu nariz, o cheiro de carne aberta, de sangue quente misturado com algo azedo, impossível de descrever. Corri pelo corredor, disparado, quase escorregando nas curvas, até encontrar uma das salas administrativas. Entrei, tranquei a porta, empurrei um armário contra ela e me joguei no chão, ofegante, segurando o choro, segurando o grito. Por quase 4 horas, fiquei ali, no mais absoluto silêncio, ouvindo os passos dela, lentos, arrastados, indo de um lado pro outro. Às vezes, ela batia na porta, bem devagar, e então ficava em silêncio. Quando amanheceu, ouvi o som da outra equipe chegando. Bati na porta, gritei. Quando abriram, me encontraram no chão, pálido, tremendo, suando frio. Contei tudo, cada detalhe. Mas claro, ninguém acreditou. Você precisa dormir. Você trabalha aqui há tempo demais. Isso é cansaço, estresse. Sua cabeça pregou uma peça em você. Disseram, tentando ser gentis. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que ouvi. Pedi afastamento naquele mesmo dia. Mas, mesmo longe, aquela cena nunca saiu da minha cabeça. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquele rosto torto, aquela mandíbula pendendo, aquele olho estourado me encarando e aquela pergunta ecoando: "Você achou meu corpo?" E sabe o que mais me apavora? Não é o que eu vi naquela noite. É saber que mais cedo ou mais tarde, quando eu voltar pro trabalho, ela ainda pode estar lá, procurando por ela mesma. Quando comecei a trabalhar no necrotério, imaginei que teria um emprego tranquilo, quase mecânico. Aquele era um lugar onde a vida já tinha acabado para a maioria das pessoas, e minha função era apenas garantir que os corpos fossem tratados com respeito e que as análises fossem feitas com precisão. Nada de mistério, nada de medo. Só trabalho. Mas naquela noite, tudo mudou. O turno começou como qualquer outro. Poucos corpos para analisar, documentos a preencher, máquinas a verificar. Por volta da meia-noite, recebi uma ligação do chefe. Um corpo havia chegado, precisava ser examinado com urgência. Homem, cerca de 50 anos, encontrado numa casa abandonada. Sem documentos, sem identidade. E com sinais claros de violência. Peguei a maca, coloquei o corpo cuidadosamente e levei para a sala de autópsias. O cheiro no ambiente era ainda mais forte do que o habitual. O formol misturado a algo podre, uma mistura nauseante que parecia queimar meu nariz. Tentei ignorar. É só parte do trabalho, pensei. Comecei a preparar os instrumentos. Enquanto ajeitava as lâminas, percebi que a pele do corpo tinha uma textura diferente. Não era rígida como os outros, parecia quase elástica, como se a morte tivesse parado no tempo ali, entre a vida e a decomposição. Os olhos, mesmo opacos, pareciam me encarar com uma intensidade perturbadora. Abri a primeira incisão. O corpo liberou um odor forte, um cheiro mais horrível ainda, como se o tempo estivesse corroendo aquilo de dentro para fora. Foi então que ouvi um sussurro, muito baixo, como se alguém estivesse tentando falar diretamente no meu ouvido, mas não havia ninguém por perto. Engoli seco e continuei o exame. Conforme ia abrindo o peito, uma sensação crescente de mal-estar me dominava. As luzes da sala começaram a piscar, e o ventilador em cima da minha cabeça mudou seu som normal para um zumbido irritante, um tom que parecia gritar dentro da minha cabeça. De repente, ouvi passos. Atrás de mim. Um som pesado, lento. Me virei rapidamente, mas não vi nada. O corredor estava vazio. Respirei fundo, tentando me convencer de que era só o cansaço falando, que minha mente estava pregando peças. Voltei ao corpo, mas algo estava errado.
O ar ficou mais frio, e a sala parecia encolher ao meu redor. Um arrepio percorreu minha espinha. Então, quando fui examinar os órgãos internos, escorreguei a lâmina e me cortei levemente no dedo. O sangue pingou sobre o peito do cadáver. Naquele momento, senti um estremecimento estranho. O corpo se mexeu. Não de maneira natural, mas um tremor, um pulso que não deveria estar ali. Meus olhos se fixaram no rosto pálido, e pude jurar que ele abriu a boca lentamente, emitindo um som baixo, gutural, como um gemido sufocado. Meu coração acelerou, o suor começou a escorrer pela testa. A presença na sala aumentou. Algo invisível, mas real, começava a me cercar. As sombras no canto da sala se alongavam, e parecia que aquelas paredes impregnadas de morte começavam a respirar. Tentei afastar o medo, me concentrei no que tinha que fazer, mas as vozes começaram. Sussurros indistintos, fragmentos de palavras, lamentos de alguém preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. De repente, a luz apagou. Total escuridão. Só o zumbido do ventilador restava, junto com os sussurros que agora viraram murmúrios claros. Meu corpo congelou. Não consegui me mover. Algo tocou meu braço, frio como gelo. Uma mão invisível que apertava minha pele, me puxava para perto daquele corpo. Dei um passo para trás e bati na mesa. As luzes voltaram, mas o corpo já não estava mais na mesa. A maca estava vazia. Olhei ao redor desesperado, tentando localizar o corpo. O som do zumbido aumentava e os sussurros agora viravam gritos silenciosos. E então, vi. Ele estava no canto da sala, encostado na parede. O homem da autópsia. Mas não parecia morto. Seus olhos negros brilhavam numa expressão de pura raiva e dor. Fiquei paralisado, observando aquela figura grotesca, que lentamente começou a se aproximar. A cada passo, a sensação de pavor aumentava, meu corpo parecia querer fugir, mas eu estava preso, hipnotizado. Foi aí que percebi que havia uma única saída, dar um fim àquilo. Se ele estava ali, preso, revoltado, eu precisava destruí-lo. Corri para o forno crematório, que ficava numa sala ao lado. Com mãos trêmulas, peguei o corpo, que agora parecia pesado demais para ser apenas carne morta. A presença parecia tentar resistir, uma força invisível tentando me impedir de levar o corpo para o fogo. Entrei na sala do forno, liguei a máquina, e empurrei o corpo para dentro do calor intenso. Fechei a porta, e o ruído das chamas começou a consumir tudo. Enquanto o fogo consumia o corpo, os gritos se transformaram em gemidos agoniados, que ecoaram pela sala. Uma última vez, senti uma presença fria sobre mim, um toque de despedida. Quando o crematório parou, o silêncio voltou, pesado, absoluto. Eu estava exausto, mas livre. Livre daquela presença que me perseguiu pela noite inteira. Desde então, nunca mais encarei um corpo com a mesma frieza. Aquele lugar esconde segredos que não quero lembrar, mas que não consigo esquecer. E eu sei que nem toda morte é final. Nunca fui uma pessoa que acreditasse em fantasmas ou em histórias de assombrações. Sempre pensei que tudo isso era fruto da imaginação, de mentes inquietas que tentam dar sentido ao inexplicável. Mas tudo mudou naquela noite fatídica em que precisei ir ao necrotério para buscar os documentos do meu tio, que havia falecido de repente e sem aviso. Eu estava cansado, com o peso da perda ainda fresco no peito, e queria resolver tudo o mais rápido possível para poder seguir em frente. Cheguei ao necrotério pouco depois das 22 horas, quando o céu já estava completamente escuro, e uma chuva fina começava a cair, batendo irregularmente no telhado de zinco do prédio antigo e meio decadente. As luzes amarelas lançavam sombras longas e distorcidas pelas paredes desgastadas. Na entrada, fui recebido por um funcionário de olhos cansados e semblante fechado. Ele parecia acostumado a lidar com a morte e o sofrimento, mas mesmo assim, naquele momento, havia algo nele que me deixou inquieto, uma espécie de nervosismo contido. Ele me entregou os papéis para eu assinar, e explicou o procedimento com uma voz arrastada e baixa. Enquanto eu preenchia a burocracia, o silêncio pesado do necrotério me invadia.
O cheiro forte de formol, misturado com o ar frio da noite, criava uma atmosfera sufocante, como se o tempo estivesse preso naquele lugar. Então, eu pedi para ver meu tio, mais para me certificar do que para outra coisa. O funcionário me levou até a câmara fria onde os corpos eram armazenados. Aquela sala era gelada, o ar cortava como lâminas finas. As paredes metálicas refletiam as luzes bruxuleantes, e os corpos alinhados, cobertos por lençóis brancos, pareciam adormecidos, congelados no tempo. Quando cheguei diante do corpo do meu tio, algo estranho aconteceu. Por baixo do lençol, seus dedos tremiam, um movimento tão sutil que quase não deu para perceber. A princípio, achei que fosse um reflexo da minha mente cansada. Foi então que ouvi um sussurro. Um som tão fraco que tive que parar para escutar direito. Ele parecia dizer me ajuda, uma voz carregada de desespero e sofrimento. Olhei ao redor rapidamente, mas o funcionário havia desaparecido. Eu estava sozinho com aquele corpo que parecia vivo. Me aproximei, para meu horror, senti uma mão agarrar meu pulso com uma força inesperada. A pele estava fria, úmida e pegajosa, diferente de qualquer coisa que eu já tivesse tocado. Tentei puxar o braço, mas a força me imobilizava. O lençol caiu no chão, revelando o rosto do meu tio, pálido e distorcido, com um sorriso macabro e olhos que pareciam negros abismos. De repente, vozes começaram a ecoar pela câmara, uma mistura de gritos, risos nervosos e súplicas angustiadas, que me deixavam confuso e aterrorizado ao mesmo tempo. Aterrorizado, tentei fugir, mas o corredor se alongava de forma absurda, como se o necrotério fosse um labirinto infinito. As portas que antes estavam abertas começaram a fechar-se com estrondos, uma a uma, prendendo-me dentro. Finalmente, uma última porta se abriu, revelando uma escada que descia para um porão escuro e úmido. Sem outra saída, desci os degraus rangentes. No porão, encontrei uma sala estranhamente decorada. As paredes cobertas por fotos e recortes de jornais sobre pessoas desaparecidas, rostos marcados pelo medo, manchetes sobre mortes inexplicáveis e casos sem solução. No centro da sala, um espelho antigo refletia uma figura atrás de mim, o rosto do meu tio, agora com olhos negros profundos, me observando em silêncio. Ele estendeu a mão, e um frio cortante tomou conta do meu corpo, como se uma força invisível me puxasse para dentro do vidro. Tentei gritar, mas o som ficou preso na garganta. Senti que estava preso entre dois mundos, o dos vivos e o dos mortos. Foi só quando o sol começou a nascer, pintando o céu com tons alaranjados e dourados, que as portas do necrotério se abriram sozinhas, como se aquela prisão macabra tivesse sido temporariamente liberada. Saí correndo, sem olhar para trás, com o coração martelando no peito e a certeza terrível de que algo daquele lugar nunca me deixaria em paz. Desde então, sei que o necrotério não é apenas um lugar para guardar corpos, mas um portal entre o que morreu e o que nunca deveria ter sido tocado. E que os mortos, muitas vezes, ainda esperam, esperando que alguém os liberte, ou que se junte a eles. Trabalho no necrotério há alguns anos. Minha função era apenas registrar os corpos que chegavam, ajudar a organizar os documentos e acompanhar o armazenamento nas câmaras frias. Nada que eu já não tivesse visto ou lidado de algum modo. Mas, mesmo com toda a minha experiência, aquela noite me fez entender que o silêncio da morte esconde coisas que jamais deveriam ser despertadas. Era um fim de tarde nublado, frio e úmido, típico de outono. Eu chegava para o plantão das 20 horas, ainda iluminado por um céu acinzentado e garoa fina. No necrotério, o ar já tinha aquele cheiro forte de formol e um silêncio abafado, só quebrado pelo barulho das máquinas de refrigeração e o som distante da chuva batendo nas janelas. O turno tinha começado tranquilo. Eu revisava os registros do dia quando, por volta das 23 horas, uma ambulância chegou em alta velocidade, iluminando a frente do prédio com as luzes piscantes. Eles trouxeram um corpo que não estava previsto na escala. Um homem, talvez uns 40 anos, foi retirado rapidamente da ambulância, coberto por um lençol branco. O motorista me avisou, sem documentos, sem identidade. Só sabemos que ele foi encontrado desacordado num beco ali perto. Achamos que ele estava morto, mas não sabemos muito.
O jeito estranho como falaram do caso me fez erguer uma sobrancelha, mas achei melhor não questionar. Com cuidado, coloquei o corpo na gaveta número 7, uma das câmaras mais isoladas e antigas do necrotério. Coloquei uma etiqueta improvisada com a palavra anônimo, um corpo sem passado, sem nome, uma sombra ali para sempre. A noite avançava, e eu tentava manter a mente ocupada. O relógio parecia andar lentamente, o ambiente ficando mais pesado e gelado. Eu sentia um peso no peito, uma sensação incômoda, como se algo invisível estivesse me observando. As sombras se alongavam e pareciam ganhar vida, dançando nas paredes enquanto eu andava pelo corredor. Por volta das 2h30, uma queda de energia apagou as luzes por alguns segundos. No breu, senti o coração acelerar. Quando a luz voltou, notei algo estranho. A gaveta número 7 estava parcialmente aberta, embora eu tivesse certeza de que a havia trancado. Me aproximei com cautela, cada passo um pouco mais pesado que o anterior. O lençol que cobria o corpo parecia se mover, como se algo estivesse se mexendo sob ele. Um arrepio percorreu minha espinha. Chamei o segurança, um cara chamado Marcos, que veio com uma lanterna na mão. Ele tentou abrir a gaveta, mas a trava não cedia. Durante a tentativa, ouvimos um som baixo, quase um gemido abafado, vindo de dentro. Meu sangue gelou. Não havia lógica para aquilo. Os corpos ali deveriam estar inertes, imobilizados pela morte. Mas aquele som era real, presente, e não podia ser ignorado. Então, sem aviso, a gaveta se abriu violentamente, derrubando o corpo para fora. Mas ele não estava morto. Seus olhos se abriram lentamente, negros, vazios, como poços infinitos de escuridão que pareciam sugar toda a luz ao redor. A boca entreaberta soltava uma respiração irregular, agonizante e arrepiante. Meus músculos congelaram. Senti um frio cortante se espalhar pelo corpo, e não consegui dizer uma palavra. Foi um instante que pareceu durar uma eternidade. Sem forças, recuei e fechei a gaveta com força. Corri para buscar ajuda no rádio, mas não havia sinal. O equipamento estava morto, como se uma força invisível estivesse interferindo em tudo. Foi quando os passos começaram. Passos pesados, lentos, ecoando pelos corredores escuros do necrotério. Eles vinham das outras câmaras, onde estavam armazenados os outros corpos. O som fazia o chão vibrar levemente, e a cada passo, o ar parecia ficar mais denso, mais sufocante. Eu tentei trancar a porta principal, mas ela não cedia. Estava emperrada, como se alguém estivesse segurando por fora, impedindo minha fuga. As luzes falhavam, piscando numa dança macabra, até que tudo ficou às escuras. No breu, ouvi os gemidos, agora mais altos, misturados com sussurros e arranhões, vindos de todos os lados. Algo respirava perto de mim, quente e fétido, como um animal preso. Meu coração batia tão forte que parecia que explodiria. A gaveta 7 começou a se abrir novamente. Eu sabia o que estava lá dentro. Antes que eu pudesse reagir, uma mão esquelética, fria como a morte, agarrou meu braço. Gritei, mas o som morreu na minha garganta. Tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado no hospital, cercado por médicos e pessoas que diziam ser minha família. Me contaram que me encontraram desacordado na porta do necrotério, sem memória do que aconteceu. Mas eu sei o que estava naquele corpo. Eu sei que a morte, às vezes, é apenas uma prisão temporária para coisas que deveriam permanecer esquecidas. E desde aquela noite, nenhuma gaveta está segura. Nenhum corpo está realmente morto.